Camila escolhe conforto e comodidade. Num bairro próximo de onde moravam, Honório e Monteiro alugaram pequenas casas e continuaram vizinhos. Alugaram também um pequeno salão onde começaram sua nova igreja. Guardavam consigo a tranquilidade de que nunca seriam denunciados pelo pastor Freitas ou por qualquer um dos outros, tendo em vista que ocultavam também grande segredo destes. A pequena igreja, fundada por Honório Monteiro, contava com a participação de alguns membros da igreja anterior que o seguiram por se identificarem com a pregação de Honório, sem desconfiarem do que havia ocorrido para que Honório se afastasse de Freitas. Quando questionado sobre o assunto, Honório respondia: "Em um reino não pode haver dois reis. Eu percebi um aviso para dedicar-me inteiramente a Deus a fim de guiar tuas ovelhas, e assim estou fazendo. Como o digníssimo pastor Freitas já tem seu rebanho informado, só me restou sair em busca das ovelhas que se desgarraram para trazê-las até Deus, guiando-as no caminho do Senhor." Honório era sagaz, ardiloso e em pouco tempo sua igreja mudou de um pequeno salão alugado para um grande salão emprestado, indefinidamente por um dos fiéis. Enquanto isso, outros doaram cadeiras e bancos, aos poucos até um microfone e algumas caixas de som, coisas raras na época. Honório recebeu como doação. Incentivados por Honório durante as pregações, os fiéis doavam altas verbas a fim de adquirirem um terreno para a sede própria da igreja. Não demorou muito e foi feita a aquisição do referido imóvel. E junto com a compra, Honório e Monteiro omitiram que parte do valor usado foi destinado à compra de outro terreno bem próximo de onde seria a sede da igreja. Essa aquisição ilícita teria a finalidade da construção de suas casas, uma ao lado da outra. Contra sua própria vontade, Camila foi imposta a namorar um membro da igreja. Era um compromisso arranjado por conveniência e determinado por seu pai. O mesmo ocorreu com Vera, uma das gêmeas. Seu pai providenciou sua transferência de escola sem sua prévia opinião. Além disso, obrigava a frequentar e seguir uma doutrina religiosa com a qual a jovem não concordava e ainda namorar quem ela não queria. Não, tudo isso era excessivamente tirano. Camila revoltou-se por esse e outros motivos. Por esta razão, ela não tinha o menor remorso ao sair às escondidas para namorar outro rapaz e passear com algumas poucas amigas que ainda tinha. Em pouco tempo, Honório terminou a construção de sua casa e estabilizou-se nela. Nessa mesma época, a sede da igreja também ficou pronta. O novo templo religioso era razoavelmente confortável. Havia mais espaço e o número de fiéis passou a aumentar consideravelmente. Quando não estava fazendo pregações na igreja, Honório dava-se ao trabalho de visitar os fiéis em suas casas e até nos hospitais, para fazê-los perceber sua dedicação, seu interesse e sua preocupação para com os membros da igreja. Pouco tempo restava para dedicar-se à mulher e aos filhos. Entretanto, sabia que sua família encontrava-se financeiramente estável, vivendo com muito conforto e bem amparados. Camila era mais vaidosa e exigente. Apesar de a televisão ser proibida por aquela doutrina religiosa, Camila tanto reclamou e impôs que o pai comprou uma e instalou em um quarto, destinado somente para esta finalidade. Esse quarto seria trancado, pois ninguém poderia saber que eles tinham uma televisão. Mesmo assim, para a jovem nada estava bom. Ela queria liberdade. Certo dia, insistiu em conversar com seu pai a respeito de sua presença obrigatória na igreja e sobre seu namoro. Afinal, ela não gostava do rapaz e não queria mais ostentar aquela farsa. Tanto teimou e protestou com modos exigentes, alteando o volume da voz, que Honório, perdendo a paciência, deu-lhe uma surra forte e marcas roxas espalharam-se por todo o corpo da moça. Camila não pensou muito.
Na manhã seguinte, na primeira oportunidade, apoderou-se de algumas roupas e até de algum dinheiro e saiu de casa. Sem rumo e ainda revoltada, foi para a casa de seu tio Alfredo. Ao recebê-la, Dora não sabia como agir. Não poderia fechar-lhe a porta e nem mesmo incentivá-la e apoiar a sobrinha naquela decisão. Aos prantos, Camila relatava tudo para a tia. Ele me bateu, tia, me espancou, eu não volto mais para aquela casa, nunca mais. Camila, minha filha, dizia Dora, a situação é recente, tu estás nervosa, não sabes o que está dizendo. Quando te acalmares... Não volto, tia, não volto mais lá. Quando se fez noite e Alfredo chegou, surpreendeu-se com a situação. E pensando na preocupação de Honório e Clara, imaginou que os pais não sabiam onde procurar a filha. Ele decidiu na mesma hora ir até a casa do irmão. Ao ser atendido por Honório ao portão daquela bela residência, Alfredo com satisfação cumprimentou. Honório, meu irmão, tu estás bem? O que desejas? Perguntou Honório friamente. Desculpe-me se o incomodo, mas gostaria de falar-te sobre Camila. Poderíamos conversar? Expressou-se Alfredo, recatado diante da indiferença do irmão. Eu deduzi que ela te havia procurado. Não temos nada a conversar. Mas Honório é tua filha. Será minha filha somente diante do perdão que há de me pedir. Do contrário, hoje ela deixou de ser. Depois de pequena pausa, Honório perguntou. Era só isso? Alfredo ficou perplexo, pasmo de espanto. Diante disso, ele não teve alternativa e desfechou. Quero que tu saibas que Camila está em minha casa e, é claro, será muito bem tratada e orientada. Caso tu ou Clara queiram vê-la, minha casa está de portas abertas. Sou-te grato. No entanto, não posso dizer-te o mesmo. Rezarei por ti para que vejas a luz antes que se apague. Porém, minha igreja estará de portas abertas, caso queira o perdão. Obrigado, meu irmão. Alfredo ficou decepcionado com a frieza do irmão. E, por conta de tudo, Camila passou a morar na casa de Alfredo e Dora. Com o passar dos dias, ela arrumou um emprego como auxiliar de crediário numa loja de grande porte financeiro. Parte do que recebia como salário, ela dava à tia a fim de auxiliar com as despesas da casa e a outra parte ficava para si. Passou a frequentar o centro espírita junto com seus tios e primos, pois acreditava identificar-se com a doutrina espírita, que quase nada exigia dela, somente orientava. A casa de Alfredo era humilde e, com muito custo e sacrifício, era mantido o estudo dos filhos. Era comum Dora fazer faxina em casa de família para ajudar com as despesas. Dirceu, filho mais velho do casal, trabalhava e, com seu salário, conseguia pagar a sua própria faculdade e parte da faculdade do irmão. Alfredo arcava com dificuldade o restante do pagamento da faculdade de Júlio, filho mais novo, e o que sobrava do que recebia era exato para as despesas da casa. Dirceu estava no último ano da faculdade de Direito e Júlio no terceiro ano de Medicina. Muitas vezes Júlio enfraquecia e queria largar os estudos. Sentia-se inútil, uma vez que o estudo roubava-lhe todo o tempo e ele não podia trabalhar para ajudar nas despesas. Porém, Alfredo não admitia. Se Júlio quisesse deixar a faculdade por não gostar do curso, seria justo, mas por dinheiro ele nunca iria deixar. Por esta razão, o pai fazia muitas horas extras sem que o filho soubesse. Mais de um ano depois, Alfredo encontrava-se num ônibus que colidiu com um caminhão. No terrível acidente, morreram 5 pessoas e Alfredo foi uma delas. Dora sofreu muito com a separação. Entretanto, sua evolução espiritual serviu de muita sustentação. Sabendo que essa experiência terrena é passageira e que a separação seria temporária, conseguiu se resignar, mas não deixou de chorar e experimentar imensa dor.
Com a falta de Alfredo, as dificuldades financeiras aumentavam. A pensão que recebia como esposa era pouca para pagar a faculdade de Júlio. Dirceu, recém-formado, não ganhava o suficiente para ajudar o irmão. Não, Júlio, dizia Dora firmemente, tu não largarás a faculdade. Mãe, milagres não existem, justificava-se Júlio. Não posso estudar sem pagar. Não é justo a senhora se matar de tanto fazer faxina, lavar e passar roupas para os outros para que eu estude. Vamos dizer a verdade com todo respeito. Mãe, nem que a senhora fizesse isso todos os dias da semana, não conseguiria pagar meus estudos. A senhora sabe disso. Tem que haver um jeito, filho, tem que haver. Camila, ouvindo a conversa, não se manifestou. Havia tempos, percebia que tudo ali estava difícil. Os alimentos já não eram tão fartos como antes, e mal tinham uma porção de arroz para dividir no jantar. Ela trabalhava, mas não achava justo entregar seu pagamento nas mãos de Júlio, só para ele estudar e ela ficar sem nada. Tinha uma pequena economia que guardara desde quando começou a trabalhar, mas não podia desfazer-se dela, o futuro era incerto e já começava a ficar preocupada. Dora, em seu desespero de mãe, sem ter a quem recorrer, procurou por seu cunhado Honório. Afinal, Júlio era seu sobrinho e era um caso de necessidade. Procura-me para pagar a faculdade de Júlio, exclamou Honório. Ficaste louca, mulher. Hoje nenhum dos meus filhos se dá o luxo de estudar em uma faculdade. Se não fosse pela falta de Alfredo, eu não recorreria a ti, Honório, mas tenho pena de meu filho. Deixá-lo parar com um estudo tão nobre e útil à humanidade na metade de seu curso. Ele é estudioso, devotado mesmo. Interrompendo-a bruscamente, Honório desfechou. Peça dinheiro ao Satanás. Não é ele que comunica através de ti? Não é o espírito do demônio em que acreditas? Então peça a ele. Tenho causas mais importantes para me preocupar. Sou pastor de Deus e é aos filhos dele que devo ajudar. Virando as costas, Honório entrou e deixou Dora parada junto ao largo e majestoso portão de sua residência. Voltando para casa, a pobre mulher lamentou a atitude de Honório. Entretanto, nem em pensamento protestou ou se arrependeu do favor que já haviam prestado ao cunhado no passado. Ela orou e pediu a Deus uma solução, a melhor possível, e que sua alma estivesse forte o bastante para aceitar e suportar com paciência o aprendizado daquela prova. Não era fácil para uma mãe devotada ver tanto empenho e sacrifício de um filho cair por terra. Naquela mesma noite, Camila a procurou. Tia, sei que a situação é difícil. Nada está dando certo para a senhora desde que o tio Alfredo morreu. Não quero ser mais um estorvo, por isso amanhã vou deixar esta casa. De maneira alguma, Camila. Não posso permitir que tu saias daqui para ir sabe Deus para onde. O pouco que temos também é teu. Nunca nos importunamos com tua presença, não vou permitir isso. Tia, já decidi. Voltarei para a casa do meu pai. Dora calou-se incrédula e Camila continuou. Sabe o que é? Estou cansada de importunar. Além de tudo, aqui está muito difícil. Filha, se lamentas da falta de conforto e fartura, não estamos te negando tal tratamento. Dividimos o que temos contigo e ninguém te nega nada aqui. Não é isso, ou melhor, creio que terão mais se eu sair daqui. Dora não disse mais nada, sentindo que a sobrinha não conseguia viver sem conforto. Abraçou e beijou-a com carinho, afirmando que sempre estaria ali e disposta a ajudá-la em qualquer coisa. Na manhã seguinte, Camila procurou pelo pai. Rotulando no rosto um falso arrependimento, ajoelhou-se diante dele e pediu perdão por tudo. Naquela noite, a igreja de Honório pôs-se em festa. O tema foi a volta do filho pródigo.
Uma semana depois, Dirceu, atuando como advogado, acabara de ganhar uma causa no fórum e estava sendo cumprimentado por alguns colegas. Apesar de sua bela atuação, ele não conseguia disfarçar uma nítida preocupação sem conseguir alegrar-se. Um juiz de direito, muito amigável, aproximou-se dele e o interpelou inesperadamente. — O que há contigo, caro rapaz? Não estás satisfeito? — Sim, meritíssimo, claro que sim. O que te aflige? Sem titubear, Dirceu desabafou e contou tudo sobre a morte de seu pai e o prejuízo que isso causou aos estudos de seu irmão. Impressionado e comovido, o juiz chamou-o até seu gabinete para que conversassem mais à vontade. Depois de uma hora, saiu do fórum direto para casa. Ao chegar, viu que Júlio preenchia a documentação para trancar a matrícula da faculdade. Aproximou-se, tomou-lhe das mãos os papéis, olhou-os rapidamente e os rasgou. — Tu ficastes louco? — perguntou Júlio, estupefato com a atitude do irmão. Dirceu, sorrindo largamente, respondeu. — Tu já ouviste falar em bolsa de estudo? — O que tem isso a ver comigo? — Acabaste de ganhar uma até o último ano de seu curso — gritou, abraçando-o e saltitando como um menino. — O quê? Como? Já tentei por todos os meios conseguir uma bolsa, mas não teve jeito, dizia o irmão sem entender nada. Resumirei. Conversando com o juiz de direito sobre teu caso, depois de 3 ou 4 telefonemas, ele te conseguiu a tão sonhada bolsa. Do outro cômodo da casa, a mãe ouviu a conversa e se aproximou quase incrédula. Dora, Júlio e Dirceu abraçaram-se de felicidade. Suas lágrimas se misturaram. Não conseguia conter a imensa alegria que lhes invadiu a alma. Na casa de Honório e Clara, Camila se satisfazia no conforto e na fartura, coisas das quais sentiu muita saudade. Ela não precisava mais trabalhar nem levantar tão cedo para pegar uma condução lotada. Depois de tão sofrida experiência, começou a acreditar ou forçar-se a crer que seu pai estava certo. Às vezes, a jovem pensava em seu tio Alfredo. Ele tanto acreditou no espiritismo e em espíritos, no entanto, por que nenhum espírito o avisou do acidente, fazendo-o escapar da tragédia? Seu tio sempre viveu na pobreza e defendendo o espiritismo. Onde se escondiam os amigos espíritas agora que sua tia estava quase na miséria? Seu primo deixaria a faculdade por falta de dinheiro. Como se explica isso? Por outro lado, seu pai, que tanto defendia o Velho Testamento e o Evangelho, possuía mais dinheiro, conforto e fartura. Cabendo salientar que somente depois de começar a fazer isso, a vida dele, bem como a de toda a família, mudou para melhor. Ele tinha razão em não concordar com essa história de cultivar estima aos espíritos. Veja só ela. Estaria também na miséria se continuasse naquela casa. Teria dado todo o dinheiro que guardou com muito sacrifício e talvez até entregasse tudo o que ganhava para sustentar a faculdade de seu primo. Se o espiritismo desse algum lucro, aquele pessoal não passaria dificuldade. Como fora tola, seu pai estava certo. Sinceramente sabia o que era bom para ela. Realmente, a bênção de Deus encontrava-se no que ele defendia e no que pregava. Foi preciso que trabalhasse, passasse por necessidades e desconfortos para saber valorizar as graças de Deus. Depois de voltar para casa e sua reintegração na igreja, Camila observou que Honório ficou mais atencioso com ela. Agora ele a inteirava sobre alguns fatos e detalhes da igreja e de seus planos para o futuro. A jovem passou a entendê-lo melhor e partilhar com as tarefas da igreja. Fingia ignorar a subtração do numerário doado para fins evangélicos, usados para o conforto e bem-estar de sua família.
Quando, vez ou outra, questionava-se em pensamento sobre o fato de se acharem bem estabelecidos diante de um governo de opressão, Camila procurava desviar suas ideias, acreditando ser induzida pelo demônio a pensar daquela forma, levantando suspeitas infundadas e injustas sobre seu próprio pai. Honório e Monteiro estavam às vésperas de inaugurar sua segunda igreja, quando Monteiro, aflito, procurou pelo sócio. Honório, Honório! Gritou Monteiro desesperado, entrando às pressas no escritório de ambos. Acalme-se, homem, pediu Honório. O que te aflige? É minha filha mais velha, a Thelma. Tu não imaginas. Sentando-se numa cadeira, Monteiro passou as mãos pelos cabelos e, aflito, continuou. Soube agora que a menina engravidou. Isso jamais poderia ter acontecido, exclamou Honório enfurecido. Como pode ser uma coisa dessa? A filha de um pastor? O que dirão? Que a moral e os princípios não são mantidos dentro de nossa própria casa. Que não damos bons exemplos. O que faço agora, Honório? Mande tirar, é claro, respondeu Honório de imediato. Mas o quê? Gritou Honório. Tu queres ser chamado de quê? Acha que continuarão te respeitando depois que vier ao conhecimento de todos? Tenho medo por ela. É uma menina ainda e muito nova, vai completar 17. Se fosse tão nova assim, não teria engravidado. Sabes quem é o pai, pelo menos? Um garoto da escola, colega da mesma classe, deve ter a mesma idade. Por isso tirei minhas filhas daquela escola. Pensando por poucos segundos, planejou. Vejamos, tu terás que levá-la para outro lugar para fazer esse tipo de serviço. Não podemos nos arriscar. Ninguém mais deve saber. Tenho alguns contatos em São Paulo e tu a levarás lá para fazer isso. Entendeu? Monteiro concordou imediatamente. Aquilo era uma imensurável vergonha para um pai, principalmente um pai evangélico. Por essa razão, tudo foi realizado com o mais rigoroso sigilo. As igrejas de Honório e Monteiro, cada dia que passava, estavam mais repletas de seguidores que os idolatravam. Honório era considerado pelos fiéis um homem culto, leal aos princípios que pregava e, acima de tudo, muito honrado. Nunca preocupou-se em saber como estavam passando Dora, a viúva de seu irmão, que tanto o ajudou, nem mesmo procurava saber sobre sua própria mãe e irmãs. Camila, por sua vez, esforçava-se para esquecer dos dias em que viveu junto aos pecadores para fugir das imposições de seu pai. E, sem maiores problemas ou preocupações, passou a saciar-se numa vida tranquila e muito cômoda. Dora, agora mais do que nunca, se empenhava na divulgação e no entendimento do Evangelho à luz do Espiritismo, juntamente com seus filhos Júlio, que continuava na faculdade de medicina, e Dirceu, que decidiu não mais militar na carreira de advogado e estava associando-se na abertura de uma imobiliária.